Muito bem, 8h45 de volta, e aqui no intervalo tem sempre a resenha, tem sempre uma sequência da conversa nossa no ar, ou até mesmo os melhores momentos do Fluminense, que está sempre ganhando aí. Vamos pular essa parte. A gente estava ao vivo agora lá no Instagram do vereador. Arroba Rogério Matoso. Perfeito. Estou ao vivo aqui, gente, no Instagram. Aí eu aproveitei um pouco do intervalo aqui para a gente fazer um bate-papo no Instagram. Lembramos, inclusive... Ele estava entrevistando a gente aqui, Exatamente. É uma posição um pouco desconfortável para a gente, né? A gente comentar em um monte de lugares sobre política. Nossos colegas estão ali no Instagram, vou deixar registrado lá para quem quiser saber as perguntas que nós fizemos. Inclusive, lembramos de uma época que eu tive uma participação no programa de Cláudio Nogueira, na época que eu fui intercambista do Rotary na África do Sul, de algumas frases também que deveriam ser analisadas e interpretadas, né? Uma frase que é muito forte naquela época lá, que o Nogueira sempre me lembra, que é o seguinte: a união do rebanho faz o leão dormir com fome. Verdade. Muito boa, serve para muita coisa. Voltamos com você, meu caro Arnaldo, com o rebanho devidamente unido. Vamos nós aqui com a pergunta do Arthur Guzmão no grupo, mas que cabe nesse momento que a gente está falando sobre o mandato, Matoso, sobre esse projeto do Nildo Cardoso, que vai ser entrevistado também, né, nessa semana, em relação à diminuição das cadeiras da Câmara. Vai entrar na pauta na próxima semana, né? Você subscreve também o projeto, já tem as 17 assinaturas, Matoso? Você acha que passa? Olha, o Nildo que está propondo, né, o Nildo que está colhendo as assinaturas, eu assinei também, acredito que seja um momento para a gente também dar a nossa parcela aqui, né, porque se você diminuir o número de cadeiras, você acaba economizando para o município, né, para que possa fazer qualquer tipo de política aí, talvez econômica e tudo. Então a gente vai estar dando como exemplo isso aí. No início do ano, o presidente Fábio devolveu aos cofres públicos R$1,5 milhão, o presidente Fábio Ribeiro, né? Então, assim, a gente tem que fazer cada vez mais um mandato propositivo, mas que a gente pense nas questões das contas públicas todas. Então, eu estou subscrevendo aí, o Nildo trouxe para mim, eu assinei, a gente diminuir de 25 para 21 cadeiras, né, e dar o exemplo aí às administrações para que a gente consiga ser cada vez mais eficiente com o recurso público. Agora, tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira. Ele traz aqui a matéria sobre um projeto que visa trazer para Campos a pedra-mó do antigo engenho da Vila da Rainha, e ele faz duas perguntas a você. Uma é a seguinte: como arquiteto e urbanista, como avalia a deteriorização do patrimônio histórico em Campos, como a Airises e o Solar da Baronesa, por exemplo? E como você avalia a iniciativa de trazer elementos históricos para a cidade, como a pedra-mó do engenho da Vila da Rainha? Olha, eu estive com o Aloysio. O Aloysio é um militante da cultura do nosso povo, né? Ele é muito atento, antenado, né? Tivemos aqui, inclusive, fazendo um debate, falando do arquivo municipal da Rafaela, né? Que está também sempre no cenário, né? Propondo diversas questões aqui para o nosso município. Inclusive, falei com ele da nossa vontade de fazer um projeto de lei aqui para fazer uma visita guiada dentro da Câmara, né, desse prédio todo imponente, falando dos atores todos históricos que nós tivemos aqui, que representaram muito bem a nossa população, né, fazendo essa identificação, né, do nosso povo com a nossa história. Isso aí realmente a gente não pode perder, são as nossas raízes. Eu também, como arquiteto e urbanista, fico muito triste com as questões de deteriorização dos nossos patrimônios culturais. Falei com ele de outras ideias, tantas que nós temos aqui em relação às nossas histórias, em relação a conseguir trazer isso para um cenário atual, né? Entendendo o significado que tem ali a nossa Baixada, o Mosteiro de São Bento, os nossos autores, como Zé Cândido Carvalho, e tanta história rica que nós temos no nosso município, que tem que ser prestigiada. O próprio acervo do monitor campista, que está no arquivo municipal, né,
que vai para Tóquio ali, estive com a Rafaela, mostrando a sua equipe tão técnica em relação à recuperação de documentos, né? De vários documentos, que eu acho que a gente tem que trazer isso à tona para a sociedade, para que a sociedade entenda, né, o nosso histórico. E a Pedra Mó do Pedro de Góis, não é isso? Que eu acho que foi o Cristino fez uma lei para que a gente possa trazer para cá. Eu concordo, e estou aqui com um mandato à disposição para que a gente consiga concatenar cada vez melhor e de maneira mais rápida, mais eficiente, para que a gente não perca os nossos patrimônios, o nosso patrimônio imateriais também. Essas são questões caras, né, para o nosso cidadão que precisa saber da sua raiz. Arnaldo, Oi, Nogueira. posso aproveitar esse fio aí e fazer a pergunta da Rafaela Machado aqui no Face? Pode ser? Sim. Bom, beleza. Bom dia. Como o Rogério analisa o panorama histórico-cultural da cidade? Em quais pontos podemos avançar com consistência, inclusive pensando no potencial turístico da região? Então, a Rafaela é uma ativista, né? Ela está aí sempre, inclusive estive com ela aqui falando de programas que eu via na Câmara, né? Programas históricos, vários documentários maravilhosos, né? E assim, acredito que a gente possa fazer agendas institucionais também com questões que acontecem, por exemplo, em Minas Gerais. Nós temos lá a Estrada Real. Nós aqui temos que trazer para a nossa realidade uma baixada que gosta do cavalo e muitas vezes você tem ali um trajeto que pode ser colocado, de repente, de maneira institucionalizada, como tem em Minas Gerais, para que a gente vá nesses pontos todos, de uma baixada que foi com a influência beneditina, dos jesuítas todos, que a gente vê nessas procissões. O próprio Santa Maria, eu não estou entrando na questão religiosa, mas estou entrando na questão cultural, que está enraizada já dentro do coração da nossa cidade, mas que a gente consiga fazer isso de maneira institucional, né, fazendo disso umas agendas e de um turismo que traz para cá, né, divisas, né, um turismo que a gente pode estar concatenando aí, de repente, uma cavalgada num ambiente de patrimônio, de história, e fazendo já, né, as vocações do nosso povo, né, chegarem, né? A gente tem também aqui discussões, inclusive, de patrimônios imateriais, de esporte, como a Baixada tem do laço campista, que é o laço que só tem aqui na Baixada, que muitas vezes você olha na cidade toda, mas isso tem história também envolvida, né? Tem ali o corredor cultural aqui que nós temos. A Rafaela passou e participou disso tudo, acho que na legislatura passada, retrasada, onde a gente vem ali, aqui na nossa Câmara, e você vai ver a história de muito ator, né, que construiu a nossa cidade. Então, assim, tem muita coisa para fazer, e vamos fazer isso tudo em diversas mãos e cabeças, né? Estou aqui com um gabinete aberto para todas as sugestões, para que a gente consiga realmente preservar nossa história e nosso patrimônio. Matoso, a gente está caminhando para o final da entrevista, né? O Rogério Bacchini está comentando aqui também sobre essa questão do patrimônio cultural, que está completamente sucateado, é uma pauta sempre importante. O Rogério é sempre um comentarista também que participa junto com a gente. Mas questões políticas para a gente fechar, você falou sobre nós falamos sobre essa questão da mudança do número de cadeiras da Câmara, que é uma questão polêmica. Teve até um comentarista aqui que agora me sumiu, que falou sobre a questão do voto distrital, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Uhum. Quem? É Diego Carvalho, ou Diego. Isso. Conheço. Ele falou sobre essa questão, mas infelizmente nós vamos ter que deixar para uma outra oportunidade esse debate, mas vamos falar sobre a Câmara em si. Seu mandato, você já foi presidente da casa, queria que você analisasse
a Câmara de maneira geral, esse início de legislatura, sobretudo a votação polêmica que teve em relação à anulação da reprovação das contas de Rosinha. Como você viu aquele cenário em que você se absteve e como que você avalia a Câmara como um todo? Olha, eu me abstive dessa votação justamente porque chegou em cima da hora e eu não tive como analisar. Eu tenho sentido uma Câmara muito atenta, muito antenada, né, com esse advento aí da rede social, da democratização da informação. Muitos colegas estão antenados a tudo e fazem seu mandato pautado, muitas vezes, com uma repercussão, né, das ruas, desses comentários, tudo. Então, tem visto o pessoal, de uma maneira moderna, entrar nesse debate. Eu me abstive, mas não teria como eu votar uma matéria que já passou pela Câmara. Então, veja, aqui nós temos que entender, Arnaldo, o que é judicialização de processo e ativismo judicial. O que é a judicialização dos processos quando uma pessoa que se sente prejudicada por não ter seguido a regra vai à justiça e a justiça pega e cobra a norma que está escrita. Então, veja, se numa votação que teve aqui já na casa, ela foi consumada e não houve fraude, não houve nada, essa votação não tem que voltar para casa. Essa votação não pode voltar para casa. Isso aí é meu entendimento. Veja, não é um ativismo judicial. Então, vejo que algumas pessoas têm judicializado esse processo, né? Não teria como eu votar a favor disso. Então, me abstive naquele momento para fazer o entendimento melhor, fazer o estudo melhor, e eu, né, me abstive nesse momento, mas hoje tenho um entendimento que isso não deveria passar. Não deveria passar justamente porque não houve fraude, não entrou nesse sentido. A questão de... Desculpa, não houve fraude na votação da Câmara, que você disse. Lógico, porque se a gente tem uma norma aqui, se todo o procedimento foi respeitado, Nogueira, a gente tem que ser consumado. Veja, tem que ser consumado. Isso é meu ponto de vista, né? E não estou entrando no detalhe apenas do processo, de tudo, né? De tudo. São as normas que têm que ser seguidas. Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento, né? Isso aí, no meu entendimento como vereador, não deveria ter passado isso. Aí a gente vai esperar aí a conta para fazer a análise de tudo, né? Mas esse é um entendimento que levo comigo, mas também que não macula todos os vereadores em relação ao seu mandato como tudo, né? Então, é isso. E com relação à legislatura como um todo, como você avalia? Não vamos falar mais de 100 dias, que já passamos dessa marca, mas esses primeiros meses de legislatura, qual a sua avaliação? Olha, muitos projetos apresentados, muitos projetos aprovados, homologados, né? Como você bem falou, nós temos aqui algumas CPIs, umas CPIs que são de clamor da população, eu tenho acontecido de ver esses colegas vereadores muito antenados nos discursos e debates, né, mais polêmicos aí que a própria rede repercute. Então, isso é muito importante. Nós estamos fazendo, pela primeira vez, né, quando tudo estiver homologado, uma comissão parlamentar de inquérito sobre uma concessão que sempre houve debate, mas nunca foi homologado essa investigação para isso. Então, isso é um divisor de águas também, mostra a independência dessa Casa Legislativa. Tenho visto o presidente da Casa, Fábio Ribeiro, conduzir de maneira democrática, ouvindo todos os lados, muitas vezes contrários, inclusive, à opinião dele. Então, isso leva o presidente a uma posição realmente de independência e deixar os vereadores colocarem seu ponto de vista. Aí eu já tenho que enaltecer esse período agora, desses 4, 5 meses da condução do presidente Fábio Ribeiro. Então, eu tenho visto dessa maneira. É claro que a gente está no início de mandato, onde somos pautados constantemente pela questão do Covid. Então, isso aí não dá para tirar também, né, desse momento que a gente está vivendo no olho do furacão, desse início. São 4 meses de governo de mandato, que a gente ainda precisa de mais tempo para fazer uma análise mais firme, né, com mais bases em dados e em atitudes.
Aí, aproveitando esse gancho da análise sobre a Câmara, queria que você falasse. Primeiro, eu queria que você declarasse qual a sua posição hoje dentro da Câmara. Você é da base governista, você é de uma base independente, e aí eu sempre abro parênteses, se é que há base independente em qualquer Câmara, ou você se coloca como um vereador neutro de oposição. E como que você avalia o... Deu uma travadazinha aí. Sumiu o áudio aí. Travou, Arnaldo? Consegue me ouvir agora? Voltou. Conseguiu ouvir a pergunta, Rogério? Conseguia ouvir alguma parte dele. Mas Se puder repetir. Como que eu avalio? Então, perguntando se neutro ou oposição, e como que você avalia o governo Vladimir? Olha lá, vamos lá. As questões do rótulo, como aconteceram aqui na questão da frase, a gente acaba, né, rotulando e esquecendo o contexto como tudo. Eu, no segundo turno, apoiei o prefeito, acreditando nas propostas, na intenção dele de fazer um governo proativo, como ele está fazendo, né, como ele está buscando. Então eu entendo isso, a motivação. É claro que, como eu estou te falando, a pauta toda dos mandatos que começaram agora, né, nesses 4 anos, tem sido Covid. Vejo o prefeito antenado com isso, vejo lutando muito para pagar o salário de servidor, mandar um calendário de servidor que muitas vezes ficava na aflição, muitos deles estão na linha de frente aí do Covid, vejo eles ativos, passou inclusive a lei do consórcio de prefeituras para, se porventura necessitar de fortalecer a compra de vacina fazendo, né? Vejo inclusive ele indo na direção das estradas do produtor, né? Entrando aí em contato com as esferas estaduais para trazer aqui a acessibilidade a esse produtor que não recebia do poder público uma atenção para escoar sua produção, como das questões dos canais como o canal de Coqueiro. Nós tivemos aí agora também maquinário do governo do Estado, e aí tem que falar também do deputado Rodrigo Bacelar, que está fazendo essa articulação, e aí a gente precisa unificar, pacificar essas correntes políticas nesse momento, também para que a gente traga o desenvolvimento, para que as questões aconteçam, né? Então, assim, tenho visto isso muito nele. Estou apoiando o governo para que tragam essas agendas positivas e que a gente consiga pacificar, né? Fazendo a ponte, inclusive, com a Alerj, com o deputado Rodrigo Bacelar. E aí, veja, né? Eu estou tentando unificar, pacificar, pegar os pontos de convergências que são de desenvolvimento, são de novas opções econômicas, como o prefeito tem colocado, como os deputados têm colocado, como a Câmara tem colocado, né? Inclusive, no meu mandato aqui, eu tenho lutado muito pelas questões de desburocratização de uma cidade que está no mundo informacional, mas que tem seus serviços ainda muito arcaicos. Já tive reuniões com o secretário de Fazenda para falar das questões do ITBI digital, já tive reuniões com o pessoal do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que é um segmento que emprega muito, que é a questão da construção civil e do ramo imobiliário dentro da nossa cidade, justamente para trazer processos digitais para aprovação de projetos, para as questões de autodeclaratório, auto de vistoria, uma série de projetos que a gente possa estar aqui agilizando, desburocratizando uma máquina pesada, né? Temos lutado muito em conjunto, e aí eu falo também do pessoal da atenção básica, do Dr. Rodrigo Carneiro, em relação às questões do estratégia de saúde da família, que hoje muda a forma de financiamento do governo federal, que antes era o PAV fixo, por densidade populacional, e hoje tem a captação ponderada, que a gente necessita fazer pontes para o governo federal, por exemplo, para que a gente consiga trazer mais médicos do programa Mais Médico, porque hoje necessita que essas equipes estejam homologadas, né, com um número
ativo, mas que tenha dentro dessas equipes também os médicos, e aí a atenção básica, a prevenção, é onde a gente consegue economizar essa conta para o poder público. Tenho lutado muito com isso, porque lá no meu mandato de 2012, eu fui um dos caras que mais influenciou na homologação desse concurso, né, que hoje está aí ajudando, inclusive, nas questões de vacinação, né? Estamos lutando muito para a questão da inclusão, e aí tem que falar do prefeito, da agenda que sempre foi plataforma política do grupo político dele, que é a questão do restaurante popular. Eu acabo de homologar aqui também, de registrar aqui também uma criação de um restaurante escola para que a gente consiga trazer esse jovem que muitas vezes não tem uma oportunidade de ter um emprego, usar aquela estrutura toda que está sendo feita para o restaurante popular, para que a gente dê uma opção dele hoje para fazer o próprio negócio ou para entender e aprender um novo negócio ali, como questões de maître, gourmet, caixa, e usar isso a favor do município, né? Tentando, inclusive, fazer leis complementares à lei de aprendizagem, né? E chamando o prefeito para perto, para que a gente consiga fazer um selo para o empresário que contrate mais jovem aprendiz e a gente conseguir dar, de repente, um benefício fiscal para esse empresário, para que a gente consiga estar dando oportunidade de inclusão social aos nossos jovens. Então, isso tudo está no escopo. E como eu falei aqui mais cedo, eu tenho que ter aqui no meu gabinete uma bandeiras claras de desburocratização, de atenção básica e de inclusão social, para que a gente consiga realizar, porque parece que é muito tempo, mas passa muito rápido e a gente tem que trabalhar, né, tentando fazer pontes e não construindo muros. E aí eu tento fazer isso tanto com o deputado Rodrigo Bacelar, tanto com o prefeito Vladimir Garotinho, para que a gente traga o desenvolvimento, para que a gente traga paz, para que a gente pegue os nossos pontos de convergência e consiga desenvolver, e que os de divergência a gente discuta na hora certa. Perfeito. Excelência, são 9h07. Vamos fechar aqui, eu vou te pedir assim, né, no bate-bola, no pinga-fogo, 2 notas, uma para a Câmara Municipal, você que falava de aula no começo aqui, e agora está mestrando aí também, né? Então vamos lá, de 0 a 5, qual a nota que você daria para atuação? De 5 a 10, de 5 a 10 melhor, né, Arnaldo? Perdão. E de 5 a 10, qual a nota você dá para a atuação também do governo Vladimir, como um todo, nesses primeiros dias? Já passamos de 100 dias, como disse o Arnaldo, então só a nota, por favor. Olha, Arnaldo, Nogueira, eu vou te falar, eu não sou um professor para ficar analisando aqui com nota. Eu acredito que as coisas aqui são vivas, que a gente está aqui no momento que a gente precisa pacificar e, de repente, uma nota que eu dei aqui, ela pode sair para bem ou para mal. Eu acredito que as pessoas que estão trabalhando lado a lado comigo, elas são bem intencionadas, estão com uma motivação muito grande, não é, para trabalhar. Então, eu falo isso dentro do Executivo e do Legislativo. A gente está no olho do furacão, onde a gente vem sendo pautado constantemente para o Covid, e muitas vezes as pessoas têm ali suas plataformas que se comprometeram com a população e com a cidade, e muitas vezes elas não estão conseguindo deslanchar isso por conta dessa pauta do Covid, mas eu vejo dentro das pessoas com mandato na nossa cidade uma motivação muito grande de construir uma nova história. Mas então, de 5 a 10 não vai implicar em nada. De 5 a 10, mas como... Entre 5 e 10, qual nota que você dá? Você já passou pela... Eu vejo que vocês estão fazendo esse momento de interpretação de língua portuguesa, de vírgula, de... Agora, então, de matemática. Vamos lá, manda aí, já que você está pensando assim. Então, de uma questão viva que a gente precisa de um pouco mais de tempo para analisar tanto a Câmara como o governo. Hoje, eu acredito que todos eles têm ido muito bem, né, no momento que dão espaço a divergências de opiniões serem colocadas, a tratarem isso com responsabilidade e a pensar numa cidade... Então, muito bem, então é o quê? 10 para você? Mas
não era de 0 a 5, até você está se contradizendo. Não, eu errei. É de 5 a 10, eu acertei aí. 5 a 10, Olha, ô Nogueira, eu acho que o momento é muito difícil, né? Então, assim, eu quero dar 10 para o pessoal da saúde, que está na linha de frente, que é realmente quem toca hoje a nossa prefeitura, esse pessoal médico, enfermeiro, fisioterapeuta, pessoal da faxina, pessoal que está de porteiro, o pessoal que sai das suas casas hoje, né? Deixam suas famílias e precisam estar lá trazendo a oportunidade de proteção, esse pessoal que está com a vacina na linha de frente, a todos eles, a nota é 10. A nota é 10. Para os nossos colegas aqui, vereadores, que estão lutando muito também num momento tão complicado, ao nosso presidente, que já devolveu 1,5 milhão para os cofres públicos para fortalecer nesse combate também, nessa luta toda, né? A gente tem que dar por conta da motivação, por mais que a gente possa ter divergência, né, em um ponto e outro, a gente tem que também estar dando a nota máxima que tiver. Agora, nós precisamos de ter mais, né, tempo, né, desses mandatos para que a gente possa fazer uma análise maior, inclusive do meu, que a gente está aqui passível a erro, né, passível a, de repente, num erro, ouvindo a tudo que está acontecendo e reformando o nosso Patos, mas nunca perdendo a nossa essência, que é a vontade de realizar, a vontade de ouvir, né, de produzir algo de bom. Grande abraço, vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu quero desejar um bom dia a você, a Michele Mairim, que é a assessoria sua, toda a sua equipe, né? E é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu, Nogueira, muito obrigado a você, ao Arnaldo que está aí. Eu pensei que o Aloysio estivesse aqui também. Eu gosto muito quando o Aloysio está, porque ele gosta de fazer o confronto, e isso é também muito bacana. Muito obrigado pelo espaço democrático, e vamos à frente. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga sempre pacificar um debate acolorado para que a gente tenha realmente um posicionamento em favor da nossa cidade, da nossa sociedade, da nossa comunidade, que carece muito de mensagens de paz, de equilíbrio, né? Porque todo mundo está fora das suas condições normais, com uma pandemia inimaginável e terrível, né, de mais de um ano que a gente vem enfrentando hoje. Arnaldo Neto, muito obrigado também, bom dia, e amanhã às 7 de volta com mais um Folha no Ar, primeira edição. Valeu, Nogueira, obrigado, Rogério, obrigado a todos os ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, Arnaldo, tudo de bom, um abraço, valeu. Valeu, Matoso. Bora para dentro, como diz você. 9h13, que amanhã a gente vai estar de volta, se Deus permitir, às 7 da manhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com ISO 9001-2015, certificando a qualidade do Proteus. A gente agradece a você pela audiência e ainda, claro, evidentemente, pede para que você siga ouvindo aí a Folha FM em 98,3. 9h13, bom dia.